Fala, massa atleticana, eu sou o Thales Miller e hoje eu vim aqui bater um papo legal com vocês pra gente estar trocando umas ideias. Vamos lá, o time do Atlético Mineiro. O Galo no último jogo perdeu para a equipe do Cruzeiro, né, o nosso ex-maior rival. Quando se trata de clássico, o Galo não somente perdeu o Cruzeiro. O que tá pegando não é o Galo perder para a instituição Cruzeiro, é o Galo perder para o pior time de todos os tempos do Cruzeiro. A dimensão de valores dos elencos são exageradíssimos, cara, é fora do comum. E nisso aqui eu quero pontuar algumas coisas primordiais para isso. Primeiro, eu quero fazer uma análise do trabalho do Sampaoli. O que aconteceu ali? O Sampaoli era um tipo de treinador que ele exigia uma carga de treino próxima a uma partida de futebol. O porquê disso? Dentro do futebol, a gente comenta, eu por ser atleta eu sei disso, que o treino ele é o reflexo ou o espelho do jogo. Então, se você analisar, por exemplo, o time alternativo que estava na mão do Lucas Gonçalves, o time alternativo simplesmente engoliu as equipes pelo qual eles enfrentavam. Ao que se deve a isso? A intensidade com que o Sampaoli treinava a equipe. Porque quando a equipe ela entrou para disputar, ela tinha uma intensidade de jogo. Então automaticamente essas outras equipes que enfrentavam esse time alternativo comandado pelo Lucas Gonçalves, eles sentiam isso, porque o time ele já estava em ritmo de jogo mesmo treinando, porque o Sampaoli exigia demais dos seus atletas. E é isso que todo torcedor e todo jogador ele tem que compreender, essa intensidade necessária, porque isso foi o reflexo do que aconteceu lá. E aqui eu vim parabenizar o Lucas Gonçalves, porque ele conseguiu fazer algo que o Sampaoli não conseguiu. Ele enxergou no Zaratio o que faltava, o ponto de equilíbrio entre defesa e meio campo do Atlético. Por quê? A gente sabe que no Racing da Argentina, o Zaratio ele era um meia, um segundo volante, um meio ofensivo. Já aqui no Atlético, o Lucas, vendo essa qualidade de saída de jogo do Zaratio, utiliza o Zaratio como primeiro volante. Ora, o Zaratio caía pela esquerda, fazendo como se fosse um terceiro zagueiro, ora caía por dentro, e ora também se movimentava ali entre linhas para receber essa bola dos zagueiros. Automaticamente, quando o Zaratio fazia isso, ele dava mais liberdade para o Dodô subir, ele dava liberdade para o Caleb, ele dava liberdade para o Dylan Borreiro. Outrora, quando o Zaratio subia para atacar, outrora o Caleb voltava e fazia a sua função, e isso funcionou muito bem. E a gente tem que enaltecer muito o trabalho do Lucas. Por quê? O Lucas tem tudo para dar certo? Sim, tem tudo para dar certo, mas isso demanda tempo. E o importante é que ele é funcionário do Clube Atlético Mineiro. Então, hoje você vendo o Galo, a forma com que jogou contra o Cruzeiro foi uma forma apática. Parece que o time não treina e com certeza não treina na mesma intensidade com que o São Paulo dava o treino. Isso é sem sombra de dúvidas que não treina. Tá explícito isso aí. Porque se você faz uma análise entre os jogos do primeiro time que começou o Mineiro e o de agora, cara, é de assustar, é para preocupar todo o torcedor atleticano, porque não é fácil você ver o seu time titular jogando dessa forma, jogando contra o pior Cruzeiro de todos os tempos e perdendo para a equipe da Caldense. Meu, pelo amor de Deus. O Alan é um bom jogador, o Jair é um grande jogador, só que o Zaratio de primeiro volante, ele é o ponto de equilíbrio, ele é o motorzinho do time. Se você analisar bem todos os jogos do Zaratio, ele tem uma característica muito parecida com quem? Com o Nátio Fernandes, que se movimenta o tempo todo. Todos os espaços do campo o Nátio tá, em todos os espaços do campo o Zaratio também tava. São dois jogadores com características muito peculiares e o Atlético tem que aproveitar isso. Eu particularmente não fui adepto da vinda do Cuca e não defendo o Cuca até hoje, porque a gente tinha um modelo de jogo implantado, a gente tinha uma ideia de jogo e chega o cara, é como se a gente tivesse, o São Paulo deixou um bolo pronto, um bolo que simplesmente estava uma delícia, delicioso, maravilhoso. Faltava só alguma coisa ali, colocar um recheio, fazer alguma coisa do lado ali, colocar a cereja em cima para ele ficar um bolo assim, uau, sensacional. A ideia do Cuca simplesmente ele pegou um bolo
pronto, delicioso, destruiu esse bolo e praticamente tentou fazer outro bolo com a mesma massa. Pode dar certo? Pode dar, mas a tendência de dar errado é muito grande. Esse bolo que ele desmanchou nunca vai ficar da mesma forma pelo qual o São Paulo deixou. E outro ponto aqui a gente tem que frisar é que o Lucas, ele simplesmente observou tudo aquilo com que o São Paulo fazia, o estilo de jogo da equipe ele manteve. O que ele fez? Ele basicamente encontrou pontos de equilíbrio pro time. E aquilo foi fundamental pra garotada desbancar, cara. Caleb jogando muito. O menino lá, o Júnior César, se não me engano, que entrou lá e fez gol. O Echaporã, o Felipe, o centroavante. Então assim, porra, como que vai valorizar a base? A base era pra ser valorizada agora no Mineiro, meu. Os titulares eram pra estar aí na pegada monstra. Tiveram tempo de descansar enquanto o time alternativo estava jogando. Estava tendo oportunidade. Então, vamos abraçar os nossos profissionais, como o Lucas, dar força, incentivar, porque são eles que futuramente podem fazer grandes coisas e utilizar a base no Clube Atlético Mineiro. O meu modo de ver, o Atlético sim precisa de um treinador com as características desse time. De um treinador pelo qual a gente vê o modelo de jogo que foi implementado pelo Sampaoli. Só faltou um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio o Lucas encontrou no Matias Zaratio. Se o Cuca tivesse mantido esse jogador, pode ter certeza que o jogo seria completamente diferente. Porque outrora o Alan ele joga a bola muito quebrada. Ele não passa muita confiança. Não é o mesmo Alan que veio do Fluminense. Isso é uma crítica construtiva. E nós, como torcida, como atleticanos apaixonados, nós temos que incentivar sempre o nosso clube. Mas nós também nos temos que cobrar. E agora é hora de cobrança, porque a Libertadores está logo ali. Mas uma coisa é, o Lucas Gonçalves fez um extraordinário trabalho em 4 jogos.